nesse vídeo vou fazer com você o tapete lis. Esse tapete ficou com a medida de 83 centímetros de comprimento por 55 centímetros de largura. É uma peça bastante fácil de fazer e muito fácil também de você aumentar para construir passadeiras. Então, se você quiser fazer um jogo de cozinha com esse modelo, é muito fácil. Esse aqui do vídeo você usa para porta, fogão e geladeira, e durante o vídeo eu dou algumas orientações de como você fazer o tapete da pia com esse modelo. É muito fácil. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por favor, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E, se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha, seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho. Ele vai ficar assim, todo cinza. Curta também nossa página no Face e selecione aqui, ver primeiro. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para fazer essa peça, eu usei 600 gramas de barbante amarelo ouro, fio número 6. Trabalhei essa linha com agulha de crochê de 3,5 mm. Usei também agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Bem, eu começo aqui o meu trabalho construindo um cordão de correntes com 53 correntes. E aqui, como esse tapete ele é retangular, eu vou fazer essas correntes iniciais um pouquinho soltas, eu não vou fazer muito apertada, que é para não entortar o meu tapete. Então aqui, eu laço e começo, faço uma, deixo meio largo aqui na agulha, tá vendo? Não fica muito justo aqui. Depois vou trabalhando assim, ó, duas, larguinha, ó. Sempre dou uma puxadinha aqui na agulha e deixo ela com um espaço aqui. E assim vamos todas elas. 3, 4, 5, 6. Vai fazendo bem larguinha essas correntes, que é para não entortar o nosso tapete, ok? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 53 correntes, assim, fazendo meio larga. E em seguida eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei as minhas 53 correntes, que foram feitas um pouquinho soltas. Agora, nós vamos trabalhar os pontos normais. Não precisa agora, volta ao seu ponto normal, não precisa deixar solto agora. Só mesmo aqui as correntes iniciais, que a gente faz um pouquinho mais larga. E aqui, continuando, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 correntes voltando atrás e trabalho aqui na quinta corrente um ponto alto. Aqui, nós vamos preencher esse cordão de correntes só com pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada corrente, até a minha última corrente. Quando eu chegar lá na última corrente, eu terei aqui um total de 50 pontos altos. Contando aqui, desde essas correntes que eu voltei atrás como meu primeiro ponto alto. Então, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e continuo. No final, eu vou ter 50 pontos altos aqui nessa volta. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e em seguida eu venho. Bem, trabalhei então aqui os meus 50 pontos altos. Agora, eu viro aqui minha peça e vamos trabalhar a segunda volta, que também é fechada de pontos altos. Então, eu começo subindo 3 correntes e vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Então, aqui na segunda volta, nós vamos fazer também um total de 50 pontos altos.
eu vou trabalhar aqui a minha com essa orientação e em seguida eu venho. Aqui, olha, para eu construir o meu último ponto alto da segunda volta, eu vou usar essas correntes aqui que eu tenho de base. Então, eu vou laçar e vir aqui na terceira corrente de base, atravessar pelo meio da corrente, puxar aqui a linha e trabalhar o meu último ponto alto da segunda volta. Todas as nossas voltas serão fechadas igualzinho eu mostrei essa aqui, sempre atravessando pelo meio da terceira corrente e trabalhando assim o último ponto alto. E aqui, ó, uma outra coisa que eu noto também, que as meninas às vezes têm bastante dificuldade e reclamam bastante. Todas as vezes que nós completarmos uma volta, isso serve para qualquer peça de crochê que você estiver fazendo, não é só para essa. Todas as vezes que você completa uma volta, você estende o seu trabalho, passa a mão assim sobre ele e estende os pontos. Que assim o seu trabalho vai ficar bem assentado. As meninas reclamam muito, o meu tapete tá torto, o meu tapete tá embabando, o meu tapete não tá ficando legal. Então, esse aqui é um segredo fundamental para que sua peça fique bem assentada. Então, acostume-se com isso, a cada volta que você fizer em um trabalho de crochê, você estenda ele. Eu faço isso em todas as minhas peças, é um hábito que eu criei. Às vezes eu não falo aqui no vídeo porque é tão automático que eu termino a volta e já estendo. Mas crie esse hábito também, que aí os seus trabalhos vão ficar sempre bem assentadinhos, ok? Agora, então, continuando aqui, vamos trabalhar a nossa terceira volta. A primeira coisa é virar aqui a nossa peça. E vamos subir aqui 3 correntes. Essa terceira volta, ela também é fechada de pontos altos. Então, aqui vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. E, consequentemente, vamos ficar aqui com 50 pontos altos também na terceira volta. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha terceira volta, agora eu viro aqui minha peça e vamos trabalhar a quarta volta. Começo aqui com 3 correntes. E aqui no início da quarta volta, eu vou trabalhar um grupo com 11 pontos altos. Essas 3 correntes são o primeiro ponto alto, então começo a contar daqui. Vou fazendo aqui um por um. Aqui 2... o 3 e continuo até fazer 11. Vou fazer aqui os meus 11 e já venho. Bem, então aqui trabalhei 11 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, e a partir do próximo, eu vou trabalhar 8 pontos altos. 1, 2 e continuo até fazer aqui 8. Então, aqui, trabalhei 8 pontos altos, agora faço uma corrente, pulo um de base e mais 8 pontos altos. Então, aqui, fiz mais um grupinho de 8 pontos altos, faço uma corrente, pulo um de base, faço mais 8 pontos altos. Então, aqui, fiz mais um grupo de 8 pontos altos, faço uma corrente, pulo um de base, e aqui para encerrar faço 11 pontos altos. Então, completei aqui minha quarta volta. Então, eu fiquei com 11 pontos altos, uma corrente, pulei um de base. E fiz 1, 2, 3 grupos com 8 pontos altos. Sempre separando com uma corrente, pulando um ponto de base. E para encerrar, fiz mais um grupo aqui de 11 pontos altos, igualzinho fiz aqui no início. Agora,
Viramos aqui a peça e vamos trabalhar a quinta volta. Começo aqui com 3 correntes e vou fazer aqui no início um conjunto com 10 pontos altos. Então, aqui tenho o meu primeiro ponto alto, venho para o ponto à frente e vou trabalhando. Um ponto alto para cada ponto de base até completar aqui 10 pontos altos. Então, trabalhei aqui os meus 10 pontos altos, ficou livre aqui de base um ponto desse grupo. Agora, eu faço uma corrente e, nesse intervalinho de uma corrente aqui de base, vou trabalhar 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos no intervalo, faz uma corrente, vem aqui para esse próximo grupo de pontos altos, pula aqui o primeiro ponto, a partir do segundo eu vou trabalhar 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, sobre os 3 grupos de 8 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar 6 pontos altos, colocados da maneira como eu mostrei esse aqui. Vai ficar livre sempre o primeiro e o último aqui de base. E aqui trabalhamos 6 pontos altos. E, para passar de um grupo para o outro, nós vamos sempre fazendo uma corrente, 2 pontos altos no intervalo de base. Depois dos 2 pontos altos, uma corrente, pula um, no próximo faz 6 pontos altos. Aqui, quando chego no último grupo aqui de base, depois que eu fizer esses 2 pontos altos e essa corrente, eu vou laçar e vou pular aqui esse ponto e a partir do segundo, vou trabalhar aqui 10 pontos altos para encerrar essa volta. Eu vou completar aqui então a minha. Bem, completei então aqui a minha quinta volta e ficou assim. Agora eu viro a peça, vamos trabalhar aqui a sexta volta. Começo com as 3 correntes e vou trabalhar um ponto para cada ponto de base aqui até construir 9 pontos altos. Então, aqui tem 1, 2 e continuo. Aqui, então, trabalhei os meus 9 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente, 2 pontos altos nesse intervalo de base. Depois dos 2 pontos altos, uma corrente. Venho no próximo intervalinho aqui, mais 2 pontos altos. Depois que fez esses 2 pontos altos, faz uma corrente, pula um aqui de base, a partir desse faço 4 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão. Agora, de novo aqui, eu faço uma corrente, 2 pontos altos nesse intervalo. Uma corrente, 2 pontos altos no intervalo. Uma corrente, pulo um de base e faço 4 pontos altos. Então, com esse padrão aqui, nós vamos trabalhar essa volta. E, depois que tivermos feito os 3 bloquinhos de 4 pontos altos aqui, e fizermos os 2 pontos altos nesses 2 intervalos, nós vamos pular esse ponto de base e trabalhar aqui para encerrar mais 9 pontos altos. Então, eu vou completar aqui a minha volta com essa orientação e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha sexta volta, agora eu viro aqui a peça e vamos trabalhar a sétima volta. Começo aqui com 3 correntes,
Aqui no início, eu vou fazer um grupo com 8 pontos altos. Esse aqui é o primeiro. Venho para o da frente, faço o 2 e continuo aqui um por um até fazer 8. Trabalhei então aqui 8 pontos altos. Agora, eu vou fazendo uma corrente, 2 pontos altos no intervalo. Uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente, próximo intervalo, 2 pontos altos. Então, aqui nessa volta, nós vamos fazer 3 bloquinhos de 2 pontos altos nos intervalos. Depois, é só fazer uma corrente, pular um aqui de base e trabalhar 2 pontos altos. 1 e 2. Então, com esse padrão aqui, nós vamos seguir aqui por essa volta. Serão sempre 3 bloquinhos de 2 pontos altos, um em cada intervalo, separados sempre com uma corrente. Depois, 2 pontos altos sobre esse grupo de 4 pontos altos. Vou pular o primeiro e trabalhar 2 pontos altos aqui. Depois, os bloquinhos. Quando chegarmos aqui, que tivermos trabalhado o último bloquinho, para encerrar, nós vamos fazer uma corrente depois desse bloquinho de 2 pontos altos aqui, pular um de base e finalizar aqui com 8 pontos altos, igual fizemos aqui no início. Então, eu vou completar aqui a minha volta com esse padrão e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha 7ª volta. Agora, viro aqui minha peça, vamos trabalhar a 8ª volta. Começo aqui com 3 correntes e vou trabalhar aqui 9 pontos altos. Esse aqui é o primeiro. Depois, vou fazendo aqui um por um. O meu ponto de número 9 será trabalhado aqui nesse intervalo de correntes. Então, dessa maneira aqui, trabalhei 9 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, venho nesse intervalo aqui, faço 2 pontos altos. Mais uma corrente, próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Agora, uma corrente e aqui vou trabalhar um grupinho de 4 pontos altos. Vou fazer um aqui nesse intervalo, um sobre cada um desses pontos altos e mais um aqui nesse próximo intervalo. Então, dessa forma, construí aqui os meus 4 pontos altos. Agora, nós fazemos uma corrente, 2 pontos altos no intervalo. Então, aqui nessa volta, nós vamos construir sempre 2 bloquinhos de 2 pontos altos. Depois, nós já fazemos a corrente e trabalhamos os 4 pontos altos. Um aqui nesse intervalo de corrente, um sobre cada um desses 2 pontos altos. E mais um aqui no próximo intervalo. Então, com esse padrão, será trabalhada toda essa volta. Aqui, depois que eu trabalhar os meus últimos 2 bloquinhos de 2 pontos altos, eu vou fazer uma corrente e encerrar aqui a volta com outro grupo de 9 pontos altos, fazendo o primeiro ponto alto aqui no intervalo, depois um por um até o último ponto. Eu vou completar então aqui a minha volta com essa orientação e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui minha volta de número 8. Agora eu viro a peça, vamos trabalhar a volta 9. Começo aqui com 3 correntes e vou trabalhar aqui um conjunto com 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro, aqui o segundo e continuo fazendo um por um até 10 pontos altos.
Então, aqui, trabalhei os meus 10 pontos altos. O ponto 10 foi trabalhado aqui nesse intervalo de correntes. Agora, faço uma corrente e um bloquinho de 2 pontos altos no próximo intervalo. Depois, faço uma corrente e vou trabalhar aqui um conjunto de 6 pontos altos. Vou fazer o primeiro aqui, depois um por um sobre esses 4 e o sexto ponto aqui nesse próximo intervalo. Então, dessa maneira aqui, trabalhei 6 pontos altos. Então, o padrão dessa volta será esse. Nós vamos fazer sempre um bloquinho só de 2 pontos altos e depois um conjunto com 6 pontos altos igual a esse aqui que eu mostrei. Então, aqui, depois dos 6 pontos altos, faço a corrente, faço o bloquinho. Então, com esse padrão será trabalhada essa volta. Aqui no final, depois do meu último bloquinho, faço a corrente, faço 10 pontos altos, começando aqui por esse intervalo. E depois um por um até o último. Eu vou completar aqui a minha volta com essa orientação e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta 9. Agora viro a peça, vamos trabalhar a volta 10. Começo aqui com as 3 correntes. E vou fazer aqui 11 pontos altos. Então, aqui, trabalhei os meus 11 pontos altos, agora faço uma corrente, venho para esse intervalo aqui, e aqui vou trabalhar 8 pontos altos. Vou fazer um aqui, um sobre cada ponto alto, e mais um aqui no próximo intervalo. Então, esse aqui será o padrão da volta 10. No final e aqui no início, fazemos 11 pontos altos. Depois, vamos trabalhar uma corrente de intervalo e 8 pontos altos. Então, vamos fazer 3 grupinhos aqui de 8 pontos altos, sempre separados por uma corrente, pulando esses 2 pontos de base. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui minha volta 10. E agora, a partir da volta 11, serão voltas de repetição. Esse tapete é bastante simples mesmo de fazer. Aqui o corpo desse tapete será todo construído repetindo essas voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, serão 6 voltas que nós vamos repetindo para formar aqui o corpo do nosso tapete. Então, eu venho aqui na minha primeira volta e conto 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta volta, amarro aqui uma marquinha. Eu vou aqui orientar vocês a continuarem daqui pra frente, porque é igualzinho o que eu mostrei aqui nessas 6 voltas, o que nós vamos fazer daqui por diante. Então, não tem por que eu estar filmando de novo. Então, você amarra aí uma marquinha. Na sua quinta volta, amarra essa marquinha dos 2 lados. E agora, a nossa próxima volta, ela é idêntica a essa aqui que eu pus a marquinha. Então, aqui nós vamos trabalhar 10 pontos altos, fazer uma corrente e trabalhar 2 pontos altos nesse intervalo, igualzinho eu fiz aqui. Depois, mais uma corrente, igual aqui, e aqui trabalho 6 pontos altos, da mesma maneira que fiz aqui. Então, é isso. Completou aqui essa próxima volta, igual essa aqui, você vem aqui na sua marca, muda ela para a volta aqui de cima. E copia depois a outra aqui. Então, é isso.
A cada volta que você completar aqui em cima, você vem aqui e troca a sua marquinha. Sobe ela uma volta pra cima. E copia onde você pôs a marca. Ok? É muito fácil. Se você ainda achar alguma dificuldade para fazer dessa maneira que eu mostrei aqui, desce aí embaixo na descrição do seu vídeo que eu deixei marcado lá o momento exato onde começam essas voltas aqui de repetição. É só você ir voltar, clicar no minuto que eu deixei marcado lá, que você assiste de novo a partir dessa volta aqui e vai repetindo, igualzinho mostrei. Bem, então até aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 voltas aqui no corpo do tapete. Para esse tamanho de tapete que eu estou fazendo, agora eu vou trabalhar ainda mais 3 voltas fechadas de pontos altos para encerrar aqui o corpo do tapete. Então, as minhas últimas 3 voltas ali, que será a volta 47, 48 e 49, elas serão idênticas a essas 3 primeiras voltas que nós fizemos aqui no início. Serão, então, 3 voltas fechadas de pontos altos, lá em cima também, e cada uma dessas voltas vão ter o total de 50 pontos altos, igualzinho fizemos aqui. Agora, se você quiser fazer a passadeira, então é só você continuar fazendo as voltas de repetição que nós trabalhamos até aqui para formar esses desenhos aqui no tapete. Você continua fazendo até chegar no comprimento que você desejar. Quando tiver no comprimento que você quiser, você faz então as 3 voltas fechadas de pontos altos, que nem nós vamos fazer agora aqui, para completar o corpo desse tapete, e depois você trabalha o bico da mesma maneira que eu vou mostrar aqui no vídeo. Então, eu vou trabalhar as minhas últimas 3 voltas fechadas de pontos altos aqui do corpo do tapete, e quando elas estiverem prontas, eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei a minha volta 47, 48, 49 fechada com pontos altos. Tem 50 pontos altos cada uma dessas 3 voltas. Aqui nós encerramos o corpo do tapete. Agora nós vamos começar aqui a trabalhar o bico. Bem, então aqui para começar o arremate, de onde eu parei aqui a minha volta, eu viro aqui para a lateral do tapete e vou descer aqui esse lado trabalhando pontos baixos. Então, eu vou trabalhar os pontos baixos pegando sempre nesse último ponto que eu tenho aqui da volta. E vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto alto. Então, fiz 2 nesse, venho direto para o da frente e trabalho aqui mais 2 pontos baixos. Fez 2 aqui, vem para o ponto à frente mais 2 pontos baixos. E assim, nós vamos até chegar lá no canto. Eu vou fazer aqui os meus até chegar no canto e em seguida eu venho. Bem, desci aqui pela lateral mais comprida do meu tapete e aqui na parte do comprimento eu fiz um total de 98 pontos baixos. Agora nós vamos virar aqui o canto e trabalhar a parte mais estreita. Então aqui, depois do meu ponto baixo de número 98, da parte mais comprida aqui, eu faço 2 correntes e aqui, olha, onde eu trabalhei esses últimos 2 pontos baixos aqui descendo, eu vou ainda fazer mais um ponto baixo aqui virando. Vou atravessar, então, pelo meio da corrente aqui e fazer um ponto baixo. Então, virando aqui o canto, eu trabalhei 2 correntes e já que na parte mais estreita do tapete, trabalhei um ponto baixo que foi colocado no mesmo ponto onde eu trabalhei esses últimos 2 aqui descendo. Agora,
continuo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto que eu tenho aqui de base. Então, vou fazer aqui na parte mais estreita do tapete o total de 50 pontos baixos. Então, aqui, olha, vem trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto de base na parte mais estreita. Estou aqui no meu ponto 49. Para eu trabalhar o meu ponto de número 50, eu venho aqui, olha, tenho essas correntes de base. Então, atravesso por essa corrente que está logo do lado aqui desse último ponto alto e faço aqui o meu ponto baixo de número 50 aqui na parte mais estreita. Então, os dois lados mais estreitos do tapete vão ficar com 50 pontos baixos aqui nessa volta. Depois, agora, para virar aqui e subir a próxima lateral, é só fazer, depois do meu ponto 50, duas correntes, uma, duas. Fez as duas correntes, nós vamos subir aqui trabalhando 2 pontos baixos em cada ponto aqui da lateral. Então, todos os cantos para virar, nós vamos fazer essas duas correntes. E aqui é só continuar agora subindo com 2 pontos baixos em cada ponto que temos aqui. Então, eu vou completar aqui essa minha volta com essa orientação que eu passei para vocês até aqui. E em seguida, eu venho. Bem, aqui depois de contornar toda a minha peça com os pontos baixos, encontrando aqui o início, eu faço duas correntes aqui no final para virar o último canto. Venho no primeiro ponto baixo que fiz, atravesso pelo meio e prendo com um ponto baixíssimo, e assim encerro aqui a minha volta de pontos baixos. Bem, agora então, vamos começar a trabalhar a segunda volta do bico. Aqui eu começo caminhando com 3 pontos baixíssimos, fazendo um ponto baixíssimo sobre cada ponto baixo. 1, 2 e 3. Depois de caminhar aqui com esses 3 pontos baixíssimos, eu vou fazer um leque. Então, começo aqui com 3 correntes, faço mais um ponto alto no mesmo ponto de base, faço 2 correntes, faço mais 2 pontos altos. Aqui, no bico desse tapete, nós vamos sempre trabalhar leques, iguais esse aqui. Com 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Fez o leque? Laçamos, vamos para a base e pulamos. 1, 2. No terceiro ponto, fazemos um ponto alto. Fez o ponto alto, laça, pula 1, 2. No terceiro, faz outro leque. Fez o leque, laça, pula 1, 2. No terceiro, um ponto alto. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar. Fez o ponto alto, pula 1, 2, outro leque. Então, vamos descer aqui por essa lateral com esse padrão que eu mostrei aqui. Quando chegarmos lá no canto, nós teremos feito o total de 16 leques com um ponto alto entre cada leque. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 16 leques e em seguida eu venho. Bem, desci então aqui trabalhando os meus leques, fiz aqui 16 leques e cheguei aqui para virar o meu canto. Então, aqui, todos os cantos serão virados iguaizinhos esse aqui que eu vou mostrar. Começo fazendo uma corrente e venho naquelas 2 correntes de base que nós fizemos para virar os cantos. Aqui nessas 2 correntes, eu vou trabalhar um leque com 3 pontos altos. Depois, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Tudo trabalhado aqui nessas 2 correntes que viraram o canto. Então, os nossos 4 cantos serão iguais a esse. Depois que faz o leque do canto, faço uma corrente, laço e pulo aqui. 1, 2, 3 e no quarto ponto trabalho um leque
igual ao da parte reta aqui agora. Agora aqui nós já voltamos a trabalhar o mesmo padrão que fizemos nessa outra lateral aqui. Então, aqui os leques são trabalhados todos usando apenas um ponto de base. Depois laçamos, pulamos um, dois, um ponto alto sozinho. Depois laçamos, pulamos um, dois, outro leque. Vou trabalhar aqui a minha parte mais estreita com esse padrão e em seguida eu venho. Bem, então aqui trabalhei minha parte mais estreita com o padrão que orientei e fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leques aqui na parte mais estreita. Então, os dois lados sempre terão as mesmas quantidades de leques. E para virar o canto aqui sempre, depois do último leque, é uma corrente e um leque trabalhado aqui nas correntes de base, nas duas correntes que viramos o canto na carreira de base. Os leques do canto com 3 pontos altos. Completou o leque do canto, faz uma corrente, vem para a base, pula. 1, 2, 3. No quarto ponto, começa a trabalhar com o mesmo padrão que fizemos aqui, essas duas outras laterais. Então, com esse padrão que será trabalhado toda essa volta, eu vou completar aqui o restante da minha. Bem, contornei então aqui a minha peça com o padrão que orientei vocês, encontrando aqui as 3 correntes que eu iniciei aqui, eu fechei com um ponto baixíssimo e assim encerrei a minha segunda volta do bico. Agora, eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos até essas duas correntes aqui desse leque. E assim começo aqui a minha terceira volta do bico. Aqui, vou fazer um leque dentro desse leque de base. O leque aqui que eu vou trabalhar é idêntico a esse que eu fiz na base. Então, começo com as 3 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Então, todos os nossos leques aqui serão idênticos a esse aqui. Fez o leque, nós vamos trabalhar um ponto alto em alto relevo. Então, laço normal e venho aqui sobre esse ponto alto que está sozinho. E aqui, passo a minha agulha por trás aqui do ponto, saio com a agulha aqui pro lado da frente de novo. Então, fico assim, com a agulha aqui no ponto. Pego aqui meu barbante, passo ele por detrás do ponto alto de base. E agora, trabalho aqui meu ponto alto em alto relevo. Então, todos os nossos pontos altos que forem trabalhados sozinhos, sobre os pontos altos que estão sozinhos aqui na base, serão em alto relevo e feitos da maneira como mostrei esse aqui. Fez o ponto alto em relevo, laça, vem para as correntes do próximo leque, trabalha aqui outro leque. Fez o leque, laça, ponto alto em alto relevo. Outro leque. Outro ponto alto em relevo. E assim nós vamos. Por toda aqui a lateral. Então, eu vou trabalhar aqui a minha lateral até eu fazer o último leque aqui desse lado. Quando chegar lá no canto, eu venho para mostrar para vocês como virar. Bem, desci então aqui trabalhando toda a minha lateral e cheguei aqui para trabalhar o meu canto. Bem, então, os 4 cantos aqui do nosso tapete serão trabalhados de maneira idêntica a isso que eu vou mostrar aqui. Depois do meu último leque da parte reta, eu faço uma corrente e vou trabalhar um ponto alto em alto relevo sobre
esse primeiro ponto alto que eu tenho aqui no leque do canto. Então, passo aqui por trás do ponto alto, saio aqui na frente, pegando só o primeiro ponto do leque, puxo minha linha e faço meu ponto em relevo. Fez esse primeiro ponto em relevo, laça, vem para o segundo ponto e trabalha um ponto alto normal. Aqui nós vamos fazer um ponto sim e um ponto não em relevo. Então, fiz o primeiro, o segundo não. Agora, o terceiro faço em relevo novamente. Passo por trás, faço ponto alto em relevo. Agora, eu cheguei aqui nas correntes desse leque. Nessas duas correntes, eu vou trabalhar um leque. Esse leque será feito com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Viro e sobre esses 3 pontos altos aqui, vou trabalhar igual fiz aqui nos 3 de cá. Então, aqui, nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto em relevo. No próximo, ponto alto normal. No seguinte, ponto alto em relevo. Então, os 4 cantos vão ser trabalhados iguaizinhos esse aqui. Depois que trabalhou aqui os pontos altos, nós fazemos uma corrente e voltamos a trabalhar a parte reta da mesma forma que já estávamos fazendo. Então, é com esse padrão que será trabalhada toda essa volta. Eu vou completar a minha seguindo a orientação que eu passei para vocês até aqui. E em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a terceira volta do bico, fechei com o ponto baixíssimo. Agora vamos trabalhar a quarta volta. Começo caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar nas correntes aqui do leque. E só vai mudar aqui, nessa volta que nós vamos trabalhar agora, um pouquinho aqui nos cantos, porque toda a parte reta, ela é idêntica ao que nós acabamos de fazer nessa volta aqui logo abaixo. Então, vou fazendo sempre leque dentro de leque. E, depois de cada leque, eu trabalho aqui um ponto alto em relevo sobre esse ponto alto que está aqui sozinho. Fez o ponto alto em relevo, laça, faz outro leque. Fez o leque, ponto alto em alto relevo. Bem, então assim, nós vamos trabalhando aqui toda a parte reta. Eu vou fazer aqui a minha, quando eu chegar lá no canto, eu venho mostrando como nós vamos virar. Bem, cheguei aqui no canto, então aqui trabalho uma corrente e vou fazendo ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. E ponto alto normal sobre ponto alto normal. Então, aqui, eu tenho 2 pontos altos que foram trabalhados normais. Esse aqui que eu acabei de fazer é relevo, então o próximo vai ser ponto alto normal. É um ponto alto normal, um em relevo. Então, o próximo é em relevo. E cheguei aqui nas 2 correntes. Aqui eu trabalho 2 pontos altos. Duas correntes e mais 2 pontos altos. E aqui volto a trabalhar como eu mostrei aqui pra vocês. Então, começo aqui com um ponto em relevo. Depois um sem relevo. E aí, continuo relevo.
e normal. E relevo. Então, vai ficando assim. Depois que faz o canto, volta fazendo aqui uma corrente para entrar na parte reta e volta tudo igual. Então, é com esse padrão que é trabalhado aqui essa volta, eu vou completar aqui a minha e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha quarta volta do bico, agora vamos trabalhar a quinta volta. Aqui, começo caminhando com 2 pontos baixíssimos até as correntes do leque. E essa volta que nós vamos fazer agora, ela é idêntica, bem dizer, à que nós acabamos de fazer. Aqui nós vamos trabalhar leque dentro de leque e ponto relevo sobre ponto relevo. Então, começo com as 3 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Aqui, laço, venho fazer um ponto alto em relevo sobre esse aqui de base. Em seguida, trabalhamos um leque dentro desse leque, um relevo sobre esse relevo. E vamos indo, leque dentro de leque, relevo sobre relevo. Bem, então, vou descer aqui essa minha lateral, trabalhando assim. Quando chegar lá no canto, eu venho. Bem, desci então aqui a minha lateral, cheguei no canto, aqui no canto, faço uma corrente depois desse leque e aqui vou trabalhando um ponto alto em relevo, um ponto alto normal, um relevo, um normal, um relevo, um normal, até o último ponto que eu tenho aqui. Então, o primeiro aqui é em relevo, passo por debaixo aqui do ponto, o segundo é normal. E o último aqui é em relevo. Ficou assim. Agora, cheguei aqui nas 2 correntes. Aqui eu faço o leque com 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. E agora, vou trabalhar aqui sobre esses pontos, o mesmo padrão que fiz aqui desse lado. Começo com um ponto alto em relevo. Então, os 4 cantos serão trabalhados iguaizinhos a esse aqui. Depois que completa aqui, faz uma corrente e volta a trabalhar igual fizemos aqui nessa outra lateral. Então, essa volta inteirinha será trabalhada com esse padrão. Eu vou completar aqui a minha, em seguida eu venho, completei aqui minha quinta volta do bico. Agora, vamos trabalhar a sexta volta, caminho com 2 pontos baixíssimos até as correntes do leque. E aqui, eu vou subir 3 correntes, fazer mais 2 pontos altos aqui. Então, aqui trabalhei com as correntes 3 pontos altos. Sobre esse terceiro ponto alto, vou fazer um ponto picô. Então, subo aqui 3 correntes, volto no topo aqui do ponto alto, passo por 2 linhas do topo, puxo e prendo um ponto baixíssimo, criando assim o meu picô. Agora, eu trabalho mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Então, aqui, sobre todos os leques
nós vamos trabalhar esse grupo de pontos, que são 3 pontos altos, um picô no terceiro ponto alto, depois mais 3 pontos altos. E sobre cada ponto relevo que eu tenho aqui de base, vou fazer também um ponto alto em relevo. Então, depois do grupo de pontos altos, laço e faço um ponto alto relevo aqui. Fez o relevo, vem para o próximo leque, repete esse padrão que eu mostrei aqui. Completou aqui, é só fazer um relevo sobre esse aqui. Então, com esse padrão será trabalhado essa volta. Eu vou descer aqui a minha até chegar lá no canto, e aí eu venho mostrando como nós vamos virar os cantos. Bem, desci aqui, trabalhando a lateral, cheguei aqui no canto. Para virar o canto aqui, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Depois desse último grupo de pontos aqui, eu faço uma corrente e vou trabalhando aqui como fiz nas voltas anteriores, fazendo ponto alto em relevo sobre ponto alto relevo e ponto alto normal sobre ponto alto normal aqui. Então, vou caminhando dessa forma. Aqui, quando eu trabalhar esse último ponto alto e tiver aqui as duas correntes que viram o canto, eu vou fazer um picô sobre esse último ponto alto que fiz aqui. Então, subo 3 correntes, prendo aqui no topo do ponto alto, com um ponto baixíssimo. Assim, trabalhei aqui meu ponto picô. Agora, nós vamos trabalhar aqui naquele intervalo de 2 correntes. Aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. E, sobre esse terceiro ponto alto aqui, eu vou trabalhar um picô. Mas eu vou fazer um picô um pouco maior aqui. Eu vou fazer um picô com 5 correntes. Então, subo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Volto aqui no topo do ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo. Então, fiz um picô um pouco maior aqui. Agora, eu trabalho ainda mais 3 pontos altos nesse intervalo de correntes. Então, nas correntes do canto ficou assim. Em seguida, eu vou trabalhar um ponto alto relevo sobre esse próximo ponto alto aqui. E sobre esse ponto alto relevo, vou fazer um picô com 3 correntes. 1, 2, 3. Depois, no próximo ponto alto, faço um ponto alto normal. E daqui pra frente, vou trabalhando como fiz desse lado aqui, sem nenhum picô. Bem, dessa maneira, então, é trabalhado os cantos aqui na última volta da nossa peça. Depois que fez o canto, é só fazer aqui uma corrente e voltar a trabalhar os grupos de pontos com picô, igual fizemos aqui nessa outra lateral. Então, assim que completarmos essa volta, teremos encerrado aqui o nosso trabalho. Bem, então é isso. Assim que completarmos aqui essa volta,
teremos encerrado mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E, se você quiser mais tutoriais, eu estou deixando aqui do lado 2 sugestões de tapetes para você. Se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva clicando aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.